Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo de número 10, versículos 1 a 25. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos a compreender como constantemente estamos sendo preparados para o céu enquanto nós vivemos aqui. E se nós não compreendemos e não enxergamos isso, ajude-nos a viver essa realidade preparada pelo seu Filho para todo aquele que se torna filho do Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Faça a leitura do capítulo 10 de Hebreus, versículos 1 a 25. O objetivo desse estudo: analisar como o cristão é preparado para o céu. Vamos analisar no nosso estudo hoje, fazer um resumo dos versículos 1 a 25 sob essa ótica. Como o cristão é preparado para o céu? Você já pensou, já parou para pensar que constantemente todos aqueles que creram na obra salvífica de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele é preparado para o céu? Se você nunca pensou nisso, preste atenção nessa verdade nesse estudo. O capítulo 10 continua a demonstrar como o cristão é preparado para o céu. Veja um resumo para os versículos 1 a 25. Primeiro, sua consciência é purificada. Isto é algo que nós podemos notar nos versículos 1 a 18. É purificada com uma única oferta. O Senhor Jesus ofereceu-se a si mesmo com uma única oferta, a qual ele não precisa repetir, como precisavam repetir os sumos sacerdotes todo ano. Sempre havia necessidade de derramamento de sangue de novos animais. E aquele sacrifício não eliminava essa consciência pecadora, porque perdoava os pecados, mas não tratava o problema interior do pecado. Não eliminava a consciência pecadora. Isso somente o Senhor Jesus pôde fazer, derramando o seu sangue de uma vez por todas para nos dar perdão dos nossos pecados. Havendo perdão, não há mais pecados contra nós. Olhe o versículo 18. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Portanto, nós não precisamos mais sofrer pelos pecados de outrora. Esse Deus já perdoou quando nós os confessamos. Confissão implica em entregar a Deus, pedir perdão, se arrepender e viver de uma forma em que a vida seja nova. Isso é vida cristã. Vida cristã é uma vida de novidade. Portanto, aquilo que passou, Deus já esqueceu e nós também não precisamos ter amnésia, podemos até nos lembrar, mas essas coisas já não causam mais a menor tristeza, pois Deus já as perdoou no seu Filho, o Senhor Jesus. Isso difere do sistema do Antigo Testamento, onde o sacerdote oferecia muitas vezes os mesmos sacrifícios,
que nunca podiam remover pecados, conforme o versículo 11. Sangue de animais não tem esse poder, diz o versículo 4. O próprio Senhor Jesus oferecido propicia a nossa santificação. Olha o versículo número 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O que é santificação, então? O que é santidade? Senão o Senhor Jesus vivendo na nossa vida. Não há outra santidade. Nós não somos santos por nós mesmos e nem podemos nos tornar santos. Santidade é resultado da vida de Jesus vivendo em nós. Disso anunciou João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus não tira o pecado de quem não tem compromisso com Ele. Ele tira o seu pecado que nele crê. Então quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que os seus pecados são perdoados e o seu interior, o seu coração é tratado para que a fábrica de pecados pare de produzir esses pecados. Nós sempre, quando tratamos do assunto pecado, nós temos que entender o sentido no singular e no plural. Pecados, os pecados todos que eu cometi. Pecado, aquilo que habita dentro de mim, a lei do pecado de que trata o apóstolo Paulo. Precisamente para isso o Senhor Jesus se manifestou, para perdoar os pecados, mas para também nos fazer parar de ser uma fábrica de pecados, tratando o pecado. E como é que ele faz isso? Vencendo o pecado e triunfando, vivendo em nossa vida. Portanto, só existe esperança contra o pecado quando Jesus mora na nossa vida. E morando na nossa vida, ele nos prepara para o céu, santificando-nos, eliminando esta fábrica de pecados que há em nós, fruto da queda desde Adão. Ele pode, assim, entrar no Santo dos Santos. Veja os versículos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isto é precisamente aquilo que o Senhor Jesus faz em nós. Nos lava, nos regenera, nos perdoa, nos torna filhos de Deus. E agora nós podemos nos apresentar no santuário que está nos céus, mesmo morando aqui na terra. Como isso é possível? Quando você ora, quando você conversa com o seu Pai, com fé no coração, porque sem fé, nós veremos, é impossível agradar a Deus. Então você se apresenta no santuário que está nos céus. E como para se apresentar a Deus é necessário a intervenção do sumo sacerdote, você se apresenta, portanto, ao seu sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. E ele leva as suas orações, a sua vida a Deus. Como você viu no estudo anterior, ele é o seu mediador. Aquele que estabeleceu um acordo, um pacto e cumpriu para o seu próprio benefício. Assim, então, o cristão é preparado para morar no céu. Como que ele pode entrar? Com confiança, certo de ser ouvido, como diz o versículo 19. Quando você realmente vive como filho de Deus, você pode orar com confiança, certeza de ser ouvido por Deus.
através do novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus, conforme o versículo 20. Não pelos próprios méritos ou por boas obras. Você não se apresenta a Deus por quem você é. Você se apresenta a Deus por meio do Senhor Jesus. Deus não recebe ninguém sem o Senhor Jesus. Não é possível conversar com Deus sem a presença do sumo sacerdote. Então, se você não gostou disso que eu falei, sinto muito, mas você não vai ser ouvido por Deus. E isso digo pela palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, então você não precisa crer nisso que eu digo. Você só será ouvido por Deus se for por meio do Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus, qualquer obra boa sua não passa para Deus de trapos de imundície. Somente o Senhor Jesus te apresenta a Deus e somente Ele te prepara para você morar nos céus. E até chegar lá você pode conversar com Deus por meio dele e assim Deus te ouve, Deus te abençoa. Ele te torna puro, santo, lavado, conforme o versículo 22. Você se torna puro, tendo um coração purificado dos maus pensamentos, das más obras. Você se torna santo, separado para Deus. Santo no sentido dessa obra de santidade realizada na sua vida. Lavado, purificado, tornado apto para o reino dos céus. Não pelos seus méritos, mas pela graça eterna e maravilhosa de Deus. E o cristão pode assim guardar firme a sua confissão conforme o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é Deus. Sobre essa promessa nós já falamos nos nossos estudos anteriores. Quem se ofereceu por nós foi o Senhor Jesus. Olha os versículos lá 7 e 9. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Claramente o Senhor Jesus removeu a primeira aliança, estabelecendo a segunda nele. Para quê? Para que você possa guardar firme a sua confissão, para que você possa viver sem vacilar, para que a sua fé esteja depositada nele, pois além de você então poder guardar firme a sua confissão, você tem todo o auxílio necessário que ele, o Senhor Jesus, dá, coisa que a lei não dava, não auxiliava ninguém, tão somente apontava o pecado. Resumindo esta sessão de Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 25. O cristão é preparado para o céu, com sua consciência purificada, podendo desde já entrar no Santo dos Santos, podendo guardar firme a sua confissão. Pare e analise sobre isso, porque é de suma importância nós pararmos para pensar nisso. Até quando nós vamos nos considerar eternos aqui nesse mundo? Como se nós fôssemos viver para sempre aqui. Quando é que nós vamos passar a olhar para a nossa morada celeste, onde nós vamos morar um dia? Porque somente quando nós começarmos a olhar para o céu, sabendo que ali vamos morar, somente então, nesse dia,
nós vamos começar a perceber o quanto Deus nos prepara desde já para nós morarmos lá. Enquanto nós estivermos com o nosso olhar focado para o horizonte desta vida, não fará sentido pensar que Deus nos prepara para os céus. Duas advertências importantes nesse momento. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, diz o versículo 24. Ser igreja é isso, nos amarmos, nos preocuparmos uns com os outros e estimularmos nossos irmãos a fim de que não desistam na caminhada da vida. O dia que você começar a pensar que você vai morar nos céus, que é para isto precisamente que o Senhor Jesus lhe prepara, você então vai parar para ponderar no que é ser igreja. E você vai olhar para outras pessoas e vai enxergar nelas pessoas às quais você precisa estimular para que também cheguem lá. Todo aquele que é ganho pela graça de Deus para de ser egoísta. E ele para olhar para o próximo e pensar, será que o meu irmão, a minha irmã está indo para o céu também? Eu preciso considerá-lo, preciso amá-lo, eu preciso ser para ele suporte. E na verdade é isso, igreja é isso. Nós precisamos ser suporte uns dos outros. De vez em quando eu preciso de um empurrãozinho, de vez em quando eu tenho que dar um empurrãozinho. E assim, de empurrão em empurrão, de ajuda em ajuda, essa ajuda humana que vem dos corações agraciados, mas ao mesmo tempo que humana, revestida do poder de Deus, pois sem Ele nós não podemos nada. Desse jeitinho é que nós vamos chegar aos céus, sendo amados por Deus e nos amando aqui nesse mundo uns aos outros. Pois igreja que não ama, não é igreja. E não deixemos de congregar-nos, diz o versículo 25. Não diz seja membro de denominação, diz não deixe de congregar, não deixe de viver em comunhão, adorando a Deus. Você percebeu a ênfase? Não deixe de congregar, não deixe de estar em comunhão, não deixe de estar compartilhando junto com seus irmãos a palavra de Deus. É geralmente no templo que isso acontece? Sim, mas tem tantos lugares onde isso pode acontecer fora do templo. O culto pode ser em casa, a igreja pode ser doméstica, também pode ser no templo, não importa. O problema não é a denominação, o problema é quando as pessoas pensam que ela é a igreja, quando na verdade a denominação nada é uma empresa com CNPJ. A igreja são as pessoas que frequentam, que são parte da igreja, que é um corpo e tem um cabeça, que é o Senhor Jesus. Não deixe de congregar, não deixe de admoestar, ser admoestado, amar, ser amado. Entregar um pouco do dom que você tem recebido do Senhor Jesus. Não deixe de fazer isso. Analisando o ponto em que nós estamos aqui na Epístola aos Hebreus, nós falamos hoje até o versículo 25. Então, a partir do versículo 26, o nosso próximo estudo, começaremos a falar acerca novamente da apostasia, da qual já falamos no capítulo 6, mas esse assunto aparece novamente, justamente quando introduzo aqui no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Falaremos então da apostasia, falaremos então dos versículos 32 a 38, que preparam para o capítulo 11, o capítulo da fé. Não perca então os nossos próximos estudos, a continuidade de Hebreus, porque certamente Deus tem muito ainda a nos ensinar. Esse foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro.
Eu sou Mário Violada, aguardo você para juntos continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo convença você que você não é eterno aqui nesse mundo, que você é um cidadão dos céus, peregrino aqui, e que, portanto, por ser filho de Deus, você está sendo preparado para morar nos céus. Amém.